Eu convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. A carta à igreja em Tiatira. Apocalipse, capítulo 2, de 18 a 29, a carta à igreja em Tiatira. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que apróstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Reconhecemos que, através dela, podemos ser exortados, confrontados, edificados, Senhor. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Por isso suplicamos nessa manhã, Senhor, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos ilumine e nos direcione a toda a verdade que o Senhor já revelou na Tua palavra, Pai. Para que a gente não somente ouça o que está escrito aqui, Senhor, mas para que a nossa vida seja transformada por ela, Pai. Nós carecemos de Ti, Senhor. Carecemos que o Senhor abra os olhos do nosso coração e carecemos também que o Senhor nos impulsione, Pai, a viver uma vida de acordo com a Tua palavra. É o que te suplicamos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Certamente você, assim como eu, está um tanto quanto indignado, revoltado, desgostoso com as últimas revelações feitas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal através da Operação Lava Jato. A cada dia o Brasil tem se superado no quesito corrupção política e econômica, de modo que a nossa impressão é de que se trata de algo impossível de ser resolvido ou ao menos amenizado. Segundo o Ministério Público Federal, são até agora quase 42 bilhões de reais desviados da Petrobras, isso sem falar no BNDES, com a finalidade de sustentar um projeto criminoso de poder que se instalou no país ao longo das últimas décadas. Entre os investigados, e alguns desses já foram até condenados pela Justiça, estão aqueles que eram, em um passado recente, os maiores empresários do país. Eike Batista, Marcelo Odebrecht, e também políticos de quase todos os partidos, entre eles deputados, governadores, senadores
e até mesmo, acredite se quiser, os últimos 6 presidentes da República que ainda estão vivos. Contudo, em meio ao caos político e econômico em que nos encontramos, uma das coisas que tem mais me chamado a atenção nesses últimos dias é o sistema trapaceiro de governar, exercendo relações, mesmo depois que as investigações da Lava Jato foram iniciadas. Alianças eram e continuam sendo feitas com o intuito de amenizar os impactos causados pela investigação. Ou seja, mesmo sob os olhos do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, políticos e empresários continuam a praticar a corrupção e têm tentado, de algum modo, aplacar os prejuízos que a investigação poderia causar nos seus negócios espúrios e sombrios. Então a gente pensa, isso é coisa do Brasil, né? Esse tipo de coisa só acontece no Brasil mesmo. Não. A corrupção, em proporções diferentes, é claro, acontece em todos os lugares. Isso porque a corrupção não é algo que está num sistema, mas é algo do ser humano. A corrupção está dentro de nós. Um sistema só evidencia aquilo que nós somos, muitas vezes, corruptos. E uma aliança parecida com essas que nós vemos no Brasil hoje, estava acontecendo numa igreja que se encontrava na cidade de Tiatira. Jesus, então, aquele que tudo vê, por meio dessa carta que lemos agora, decide trazer à luz aquela corrupção espiritual, doutrinária e moral, e também dizer àquela igreja quais seriam os resultados, as consequências, caso ela não se arrependesse dos seus pecados. No entanto, para a gente entender o que estava acontecendo na igreja de Tiatira, a gente precisa entender antes um pouco do contexto no qual aquela igreja estava inserida. E por isso eu quero destacar algumas rápidas coisas aqui para você. Em primeiro lugar, você precisa saber que a cidade de Tiatira era uma cidade que vivia quase que exclusivamente do comércio local. E por isso existiam inúmeras associações que correspondiam aos produtos que ali eram fabricados. Por exemplo, existia a Associação dos Produtores de Artesanato de Lã, a Associação dos Produtores de Capas de Couro, a Associação dos Tingidores de Panos, e por aí vai. Seria algo parecido com os nossos sindicatos em nossa sociedade. Contudo, a predominância dessas associações naquela cidade criava um enorme conflito para os cristãos que ali viviam e dependiam do comércio para viver. Porque cada uma dessas associações possuía uma divindade pagã como patrono. E frequentemente cultos eram prestados a essa divindade, e cultos onde eram praticados sacrifícios a ídolos e prostituição e orgias. Então, para um cristão conseguir sobreviver na cidade de Tiatira, ele necessariamente deveria se associar ao produto que ele fabricava, a essa associação do produto que ele fabricava. E não somente isso, ele tinha que participar desses cultos, e ele tinha que consentir e também participar das práticas que eram comuns nos cultos das divindades pagãs. Em segundo lugar, você precisa se lembrar de que, apesar desse contexto de prostituição espiritual e moral, a igreja de Tiatira não estava completamente corrompida ainda. Existiam ali algumas pessoas que ainda permaneciam fiéis a Jesus e estavam praticando boas obras. Veja o versículo 19. Conheço as tuas obras. E a gente já viu em outras pregações que esse conheço aqui não é apenas um sei, é um conheço profundo. Eu tenho visto, eu tenho conhecido, eu tenho percebido cautelosamente cada uma das suas obras. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então aquela igreja ainda demonstrava uma certa fé que redundava em boas obras. Eles eram participativos, eles tinham amor pelo reino de Deus, eles tinham fé e eles tinham perseverança, mesmo em meio à perseguição característica
daquele contexto da igreja primitiva. Contudo, e essa é a terceira informação que você precisa ter em mente, aquela igreja estava sendo tolerante demais com uma mulher que, além de ensinar coisas erradas ali, ainda influenciava os cristãos a participarem daqueles cultos pagãos promovidos pelas associações comerciais que eu mencionei agora há pouco. Olha o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É provável que essa mulher fosse alguém muito proeminente naquela cidade. É provável que ela tivesse uma influência enorme no meio da política dessas associações e também exercesse influência até mesmo na igreja. Então o objetivo dela era o seguinte, propor para aquela igreja o seguinte, eu tenho algo que vai livrar você do seu sofrimento. Ao invés de você ser fiel à sua fé e rigoroso na sua prática cristã, você pratica a adoração aos ídolos, você ganha o seu dinheiro, você sobrevive e você pode mesmo assim continuar cristão. E você não vai sofrer perseguição. Então ela funcionava como algum intermediador para fazer uma ligação entre a igreja e aquelas associações que praticavam sacrifício aos ídolos e prostituição. Outra coisa que me chama a atenção aqui é o nome que Jesus dá a essa mulher. Jesus denomina ela como Jezabel. Se você se lembra, Jezabel foi a mulher de Acabe, rei lá do Antigo Testamento. Você pode ler essa história lá em 1 Reis, capítulo 16. E essa mulher causou muitos prejuízos ao povo de Deus. Ela matava os profetas de Deus e induzia o povo a adorar Baal, uma divindade pagã no contexto daquela época. E então Jesus está relacionando essa mulher agora na igreja de Tiatira com a mesma mulher lá do Antigo Testamento. O que ele está dizendo então é que essa igreja não deveria tolerar essa mulher, o que ela estava fazendo, pois do mesmo modo como Jezabel fez lá no Antigo Testamento, essa mulher estava induzindo aquela igreja à prostituição espiritual e à prostituição moral. Em quarto e último lugar, você precisa saber, você precisa considerar sobre a autoapresentação de Jesus àquela igreja. Isso está aí no versículo 18. Ele diz assim: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Jesus se apresenta aqui, assim como ele o faz no primeiro capítulo, de uma forma a se identificar com o contexto daquela igreja. Ele está dizendo que ele tem os olhos como chama de fogo. Isso significa que ele tudo vê. Que sobre o olhar dele nada, absolutamente nada passa despercebido. E ele continua, e ele fala que os pés dele são semelhantes ao bronze polido, ou seja, um claro sinal de justiça. Ele é firme, ao passo que ele tudo vê, ele é firme em executar a sua justiça. E isso tem tudo a ver com o contexto daquela igreja, que estava achando que ela poderia continuar nas mesmas práticas e que isso não traria prejuízo algum para ela. Talvez não trouxesse num contexto imediato, mas Jesus se apresenta de uma forma a dizer assim para ela: não, eu vejo tudo e eu sou justo e em breve eu executarei a minha justiça. Então, tendo em consideração tudo isso, e baseado no ensinamento dessa mesma carta, eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre a seguinte pergunta: como eu e você deveríamos viver em um mundo dominado pela corrupção? Como eu e você deveríamos viver em um mundo dominado pela corrupção? O texto nos apresenta duas respostas, basicamente de duas maneiras. Em primeiro lugar, temendo a Deus, e em segundo lugar, guardando a fé. Então vejamos cada um desses pontos e logo após essa exposição eu quero aplicar isso para mim e para você. Em primeiro lugar,
Em um mundo corrupto, nós deveríamos temer a Deus antes de temer os homens. Olha os versículos 21, 22 e 23. Jesus, falando sobre a Jezabel, ele diz o seguinte: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Nós já dissemos como essa mulher, denominada Jezabel, era alguém influente naquela cidade. E como essa influência estava trazendo enormes prejuízos para a igreja que estava em Tiatira. Aparentemente, ela tinha uma causa justa para lutar. Suavizar os efeitos da perseguição aos cristãos. Contudo, para Jesus, ver a sua igreja participando desses cultos, dessas associações, era uma coisa só. Era como se a igreja dissesse o seguinte para Jesus: eu não estou disposto a sofrer pelo seu nome. Eu não estou disposto a sofrer pelo seu nome. Era isso que aquela igreja, alguns daquela igreja estavam dizendo para Jesus. E quais eram as consequências dessa rebeldia? E quais eram as consequências dessa atitude daquela igreja? Jesus diz que prostraria aquela mulher de cama. Isso aqui no texto grego, é um claro sinal de enfermidade mesmo. Jesus executaria um juízo sobre aquela mulher através de uma enfermidade, e que também traria tribulação para aqueles que estavam seguindo os ensinamentos dessa mulher. E mais, Jesus diz aí no versículo 23, matarei os seus filhos. Os filhos aqui, alguns comentaristas acreditam que seja realmente os seguidores. É provável que os filhos aqui se referem aos seguidores daquela mulher. Jesus diz, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Então, Jesus está mostrando aqui o seu juízo, aquilo que os pés de bronze dele refletia, seu juízo imediato sobre aquela mulher, e o seu juízo que viria sobre aqueles que estariam seguindo aquela mulher. Mas o que me chama mais atenção aqui é o fato de como Jesus é misericordioso. Mesmo na condenação dele, Jesus diz, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. É provável, então, que aquela mulher já tivesse sido exortada, até mesmo pelo apóstolo João, para que ela não continuasse a viver aquele estilo de vida, para que ela não continuasse naquelas práticas. Mas essa mulher deliberadamente não quis ouvir essas correções, e ela continuou. Então agora o juízo de Jesus viria sobre ela. E agora, aqueles que estavam seguindo essa mulher, tinham ainda um tempo para se arrependerem. Jesus diz que deu um tempo para ela se arrepender, mas que ela não quer, e que colocaria em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, Jesus se mostrou aqui alguém extremamente misericordioso. Ele deu tempo para que houvesse arrependimento, tanto para aquela mulher, quanto ele estava dando tempo para aquelas pessoas que estavam seguindo aquela mulher, para que eles se arrependessem. Jesus aqui demonstra a sua misericórdia. E por que esse primeiro tópico aqui é importante para mim, importante para você? Veja, o grande problema dos cristãos daquela igreja era temer mais os homens do que a Deus. Eles tinham medo de sofrer perseguição, como a gente já falou aqui, e por causa disso eles estavam firmando alianças com aquela mulher, relativizando assim os ensinamentos da palavra de Deus. Agora, por um instante, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Quantas vezes nessa última semana você relativizou a sua fé e abriu mão dos seus valores, dos princípios que estão na palavra de Deus, porque você se sentiu constrangido por ser cristão? Quantas vezes na faculdade,
no trabalho ou no seu grupo de amigos, você participou de conversas ou praticou coisas que não deveria porque você teve medo de ser rejeitado por essas pessoas? Quantas vezes você deixou de dizer não numa situação que você deveria ter dito não, só porque você teve medo de ser hostilizado ou de imaginar o que as outras pessoas pensariam a seu próprio respeito? O fato é que eu e você não somos tão diferentes daquela igreja assim. Nós não somos tão diferentes daquela igreja assim. Embora a gente esteja num contexto totalmente diferente, muitas vezes as nossas práticas são iguais àquela daquela igreja. Muitas vezes nós relativizamos os preceitos bíblicos para que não haja nenhum tipo de prejuízo hoje, seja no nosso bolso, seja nos nossos relacionamentos, ou seja no status que nós temos diante das pessoas. O grande problema nosso é que muitas vezes nós fazemos muitas concessões e nós não deveríamos fazê-las. Nós deveríamos manter os nossos princípios, a nossa fé, os nossos valores, aquilo que nós recebemos graciosamente através do Evangelho, mas por causa de temer mais os do que ao próprio Deus, muitas vezes nós abrimos mão dos nossos princípios e dos nossos valores e então damos um mau testemunho. Mas eu quero lembrar você de uma coisa nessa manhã. Jesus é misericordioso ainda. O mesmo Jesus que foi misericordioso com aquela igreja, que foi longânimo, que foi compassivo, Ele continua sendo comigo e com você. E mais uma vez, Ele nos chama ao arrependimento. Ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há perdão, ainda há graça, desde que eu e você nos arrependamos das nossas obras e voltemos para o Senhor. Jesus é misericordioso e Ele nos chama ao arrependimento. Voltando à pergunta, como nós deveríamos viver em um mundo dominado pela corrupção? Em segundo lugar, nós deveríamos viver guardando a fé que nos foi dada. Versículos 24 e 25. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Jesus deixa claro que existia alguns cristãos ali em Tiatira, que ainda eram fiéis e que não estavam participando de todas essas práticas que essa mulher chamada Jezabel induzia àquela igreja. Existiam alguns ali que estavam perseverando na fé, guardando a fé. E o que Jesus diz para aquela igreja é o seguinte: conserva o que tens. Eu não colocarei outra carga sobre vocês. Eu tenho visto o quanto vocês têm sofrido e o quanto vocês têm perseverado na fé. Eu não jogarei outra carga sobre vocês, apenas mantenham isso, continuem firmes na fé. E aqui trata-se de um imperativo, uma ordem mesmo. Conserva o que tens, mantenham isso que vocês receberam, essa graça do próprio Jesus, essa graça que eu dei a vocês, mantenham isso, continuam firmes. Esse é o preço que vocês pagarão pelo Evangelho. E por que isso é importante para mim e para você? Porque é justamente isso que Deus continua exigindo de mim e de você, que nós guardemos a fé que um dia nos foi dada através do Espírito Santo, mesmo vivendo em um mundo corrompido e destruído pelo pecado. Nós achamos inúmeros exemplos em toda a Bíblia de homens e mulheres que foram fiéis a Jesus Cristo, a Deus, mesmo que isso custasse a vida deles. Você pode ver exemplos de pessoas fiéis como Daniel, seus amigos, ou o próprio João, que estava preso em uma ilha por causa do Evangelho de Jesus e que escreveu o livro de Apocalipse preso, sofrendo as consequências por causa do Evangelho. E sendo sincero conosco mesmos, você tem se mantido fiel?
Você tem guardado a fé que você diz crer, mostrando a todos os que estão à sua volta a razão da esperança que há em você? No trabalho, ou na faculdade, ou em qualquer lugar que você esteja, na sua casa, você tem demonstrado a sua fé, aquilo que você acredita, através não somente das suas palavras, mas também através das suas atitudes? Na sua escola, os seus amigos sabem que você é cristão? Ou suas atitudes demonstram o contrário? No seu trabalho, os seus colegas sabem que você segue Jesus Cristo? Ou lá você é apenas mais um entre aqueles que nem consideram a respeito de Cristo? A ordem de Cristo continua sendo para mim e para você: conserva o que tens, permaneça fiel, não abra mão do maior tesouro que você recebeu por qualquer coisa nesse mundo. Não jogue fora o evangelho da graça de Cristo por causa de pessoas ou por causa de coisas. Mantenha-se fiel à graça que foi dada a você através do Espírito Santo um dia. Mantenha-se fiel. Já concluindo, nós vemos qual seria a recompensa que Cristo daria aos que permanecessem fiéis. Versículos 26 a 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em primeiro lugar, Cristo faz uso do Salmo 2 aqui, que é um salmo messiânico, um salmo que apontava para Ele mesmo. E Ele diz que os vencedores participarão com Ele do reinado sobre as nações. Ele diz que aqueles que permanecerem fiéis não somente teriam uma influência naquela cidade, como Jezabel estava querendo fazer, mas eles teriam uma influência e eles julgariam junto com Cristo o mundo inteiro. Cristo oferece para aquela igreja de presente algo muito maior do que aquela mulher estava oferecendo. Ele oferece àqueles crentes a participação no poder, no reinado e no juízo do próprio Deus. E em segundo lugar, Cristo promete conceder àquelas pessoas a estrela da manhã. E a gente poderia se perguntar, do que se trata esse termo, a estrela da manhã? O próprio livro responde, o próprio Jesus nos responde isso. Lá no capítulo 22, versículo 6, Jesus diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que Jesus está oferecendo aqui então para aqueles irmãos é a presença dele. Aquelas pessoas, aqueles que permanecessem fiéis aos ensinamentos de Jesus, mesmo em um mundo corrupto, elas desfrutariam da presença do Redentor. Elas teriam o relacionamento profundo mais importante que alguém poderia ter nessa terra, o próprio Jesus Cristo. E é interessante que essa promessa tem tudo a ver com o nosso contexto novamente. Se aquela mulher estava oferecendo a si mesma como alguém que poderia salvar aquelas pessoas da iminente morte ou da perseguição, Jesus Cristo estava se oferecendo como aquele que daria vida e vida eterna àquelas pessoas. Então, permita-me relembrar com você apenas esses dois pontos que nós tratamos nessa manhã. Como eu e você podemos viver em um mundo dominado pela corrupção? E lembre-se, não somente a corrupção que está fora de nós, mas a própria corrupção que está em nós. Em primeiro lugar, temendo a Deus acima de todas as coisas. Não faça concessões. Não tenha mais medo de homens do que de Deus. Em segundo lugar, não relativize a sua fé. Mantenha-se fiel, guarde os princípios e os valores que você tem recebido na palavra de Deus. Esse é o modo como eu e você
Passamos pela corrupção desse mundo e vencemos com Jesus esse mundo. A esperança futura e a alegria futura não pode ser comparada a qualquer aliança ou qualquer alegria que você tem aqui hoje. Nada nesse mundo pode ser comparado a isso. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos exorta através da Tua palavra, Pai, nos lembrando muitas vezes o quão nós temos sido infiéis, Pai, ao Senhor, temendo mais aos homens do que a Ti, relativizando a nossa fé para que não haja nenhum prejuízo social e econômico, Pai, a nós. Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa-nos quando nós fazemos isso, Senhor. Gera em nós arrependimento, Pai, para que a gente não viva dessa forma, Senhor, mas para que a gente seja fiel a Ti, Pai, e que a gente esteja mais interessado em obedecer ao Senhor acima de qualquer outra pessoa, Pai. Nós carecemos de Ti, Senhor, para viver em um mundo completamente corrompido, Pai, sem que essa corrupção se aposse de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Produza em nós o arrependimento genuíno que nós precisamos ter, Pai. Nós dependemos de Ti, Pai, em todas as coisas, Senhor. Até mesmo para que nós nos arrependamos, Senhor. Traga luz ao nosso coração, para que a gente entenda a profundidade da Tua palavra, para que a gente viva ela, Pai, a partir do momento em que nós colocarmos os nossos pés para fora dessa igreja, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. No nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém.